Olá, pessoal. Sou o professor Vanderlei e nós vamos continuar com o conteúdo aqui de dimensionamento de seções retangulares e hoje nós vamos falar da armadura dupla, né? Que é a continuação daquele assunto que nós falamos aí no último encontro. Então, na armadura dupla, como eu disse, quais são as condições que a gente tem? Nós não conhecemos as armaduras, mas conhecemos o quê? A distância x. Como é que você conhece a distância x? Você estabelece que a distância x está no seu limite máximo permitido por norma. Aqui no caso eu estou exemplificando, né, o grupo 1, né? Então no grupo 1 lá você tem o valor de 0,45D, né? Para esse limite aí, né? Grupo 2, 0,35, enfim. A gente tem essas condições aí. Então, pessoal, usando aqui a figurinha da apostila do professor Paulo Bastos, né? A gente tem, então, de maneira didática, que o quê? Que o momento ele vai ser dividido em duas parcelas. Então, a gente vai utilizar o que nós temos, que é o quê? Nós vamos utilizar um dimensionamento em armadura simples e um dimensionamento para determinar as armaduras complementares que o momento limite não dá conta. Então, lembra lá, vamos recapitular, né? Quando que a situação de armadura dupla ela acontece? A situação de armadura dupla ela acontece quando o meu MSD é maior que o meu momento limitante. Por uma série de questões, normalmente que envolvem arquitetura, a sua peça tem uma altura baixa, a linha neutra está ficando muito próxima de D, né? Então, você precisa de alguma maneira reduzir isso, né? Então, você cria o aspecto da armadura dupla. Então, olha só, de novo, né? Eu vou dividir as minhas parcelas de momento fletor, então eu vou fazer um dimensionamento em armadura simples e eu vou fazer um dimensionamento para determinar a contribuição das armaduras. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Agora eu tenho o caso geral lá que eu falei para vocês. Em cima tem uma armadura o quê? Comprimida, tem concreto e aqui embaixo tem o quê? Tem armadura tracionada. Então, eu vou trabalhar com essa hipótese aí. É lógico que quando eu trabalho com essa hipótese aí, eu já estou partindo da premissa de conhecer a posição da linha neutra, né? Então, eu conheço isso aqui. Se eu conheço isso aqui, eu consigo reescrever as minhas equações de momento, né, pessoal? Então, o meu MSD, ele vai ser M1S, né, D mais M2SD, igual está aí no livro. Essa parcela aqui, ó, é o momento que advém da armadura simples. E qual que vai ser esse momento? Se eu conheço minha linha neutra, então eu conheço meu momento limitante. Então aqui, ó, eu conheço esse momento, né? Então eu conheço esse momento. Esse momento aqui é conhecido, ele está ok. Então eu vou reescrever essa equação aqui, ó. Vou fazer assim, ó, M2SD é igual a momento limitante, MSD, né? Desculpa, menos momento limitante. Ou seja, pessoal, o que a armadura simples não dá conta de absorver, eu jogo nessas duas armaduras aqui, ó. Nessas duas armaduras que, obviamente, devem estar em equilíbrio. Elas devem estar em equilíbrio, né? Então, basicamente, o que eu faço é isso, né? Tem a dedução aí, vários outros livros, vocês conseguem acompanhar a dedução disso, né? Então, basicamente, eu vou ter o quê? Duas armaduras tracionadas, uma que é gerada pela armadura simples e outra que é gerada pelo equilíbrio dessas duas aqui, né? Então, o que é minha armadura tracionada? Todo esse trecho aqui, né? O que é minha armadura comprimida? Só esse trecho aqui. Esse trecho se equilibra com esse, né? Então, é um problema aí de equilíbrio de forças que a gente costuma aprender lá em mecânica vetorial, em mecânica das estruturas ou qualquer outro nome que dão na universidade de vocês aí, enfim. Então, olha só, pessoal. Então, você vai falar assim, professor, mas então a armadura dupla usa um requisito de armadura simples para fazer o cálculo? Sim, meus queridos, sim. Então, a armadura tracionada delimitada é do mesmo jeito que você faz, né? A primeira armadura tracionada. A segunda armadura tracionada, ela é dada pelo que sobrou do momento, vezes o braço, a força gerada pelo braço de alavanca, né? Então, é simplesmente aquela fórmula lá, né? M2SD tem que ser o quê? Força na armadura tracionada que está naquela parte complementar, vezes a tensão, né? E aí, como está no domínio 3, no domínio 3 a gente lembra, né? Armaduras na face inferior, na região tracionada, estão em quê? Estão em escoamento. Então, essa armadura aqui está em escoamento, beleza, eu uso o FYD, né? E aí, eu acho
toda a armadura total tracionada, né, que compõe a parcela da armadura simples e daquela segunda parcela lá que só tem resistência das armaduras, né, dado pelo equilíbrio das armaduras complementares de tração e compressão. E aí você vai falar assim para mim, professor, beleza, entendi, ok, né? Somo essa, tem a armadura total tracionada, essa primeira aqui vem da armadura simples, né? Do máximo que a armadura simples suporta, né? Essa aqui vem do equilíbrio de momento, né? E essa aqui? Essa aqui, pessoal, essas forças aqui, ó, essas armaduras, elas têm que estar em equilíbrio, ok? Se elas têm que estar em equilíbrio, o mesmo momento que gera uma tem que gerar a outra, né? Só que o que é o problema? Não é garantido que a deformação na região inferior é a mesma na região superior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, para verificar essa segunda parte, eu preciso verificar o diagrama de tensão e deformação do aço, tá, pessoal? Do aço. Então, tem muita gente que se perde nessa parte aqui da armadura dupla, né? Professor, mas por que a armadura é sempre igual, né? É porque normalmente as condições vão impor isso, mas é simplesmente por causa desse fato aqui, né? Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer quando calcula uma estrutura em armadura dupla para verificar a armadura comprimida complementar que você vai colocar, é verificar esse diagrama. Então, você calcula a deformação no aço através dessa formulazinha aqui, né? Onde a deformação do concreto máxima na zona comprimida é uma relação entre a linha neutra e a altura útil complementar, que eu chamo aqui no meu slide, nos livros de D', né? Que é essa altura aqui, ó, pessoal. É essa altura aqui, tá bom? Centroide da armadura até a face mais comprimida. Se essa deformação determinada estiver depois da deformação do escoamento, ok, né? Essa armadura é igual a esse trecho aqui de armadura e você consegue delimitar a armadura complementar. Por quê? Porque se está nesse trecho aqui, olha o que a gente está fazendo aí. Joga aqui em cima, FYD, GG, tá tranquilo, né? Agora, o que acontece? Determinei essa deformação aqui e ela está aqui antes, ó, ela está nessa face aqui, ó. Quer dizer que a sua tensão na armadura é menor que a tensão de escoamento. O que isso implica? Isso implica que você não pode usar FYD aqui. Então, por isso que você vai ver que é diferente, né? Você precisa checar. Então, a hora que você jogar aqui no gráfico, nem sempre vai ser o quê? Nem sempre vai ser a tensão de escoamento, lá os 435, né, que é o valor de 500 sobre 1,15, né? Então, você tem que fazer essa continha aqui. Jogou a deformação, verificou que ela está abaixo do escoamento, aí sua armadura ASC é diferente, né? É diferente dessa armadura aqui que eu estou colocando para vocês, tá bom? Então, com isso, pessoal, talvez fique mais claro quando a gente fazer o exemplo, né? Quando a gente fazer o exemplo, com certeza vai ficar mais claro. Esse seria o exemplo de cálculo de uma armadura dupla e uma peça de concreto armado. Abraço para vocês, nós vamos fechar esse conteúdo aí falando da seção T, tá bom, pessoal? Abraço para vocês.